se o livro do Apocalipse não fosse sobre o futuro? E se em vez de ser uma profecia enigmática, fosse um relato histórico? Bem, é precisamente isso que vamos explorar hoje. Uma perspectiva teológica radical chamada teologia de impacto, que transforma tudo o que pensávamos saber sobre o fim dos tempos. A ideia central, e provavelmente a mais chocante, é esta. O Apocalipse não prevê o futuro, ele descreve o passado. Só esta afirmação já de si obriga a repensar séculos de interpretação. Desafia tudo o que aprendemos sobre o que este livro significa. E a regra de ouro aqui é muito, muito simples. Nada representa, tudo é. Ou seja, esqueçam os símbolos. Um anjo não é uma representação de uma mensagem divina. É uma pessoa real. Um dragão não simboliza o mal. É uma entidade política histórica. É com esta lente, completamente literal, que vamos tentar descodificar o resto. Então, por onde começamos? Talvez por um dos maiores mistérios de todos, os famosos 1000 anos do Apocalipse 20. A teologia de impacto propõe uma solução que não está num futuro distante, mas sim bem assente no passado, ligada a uma das figuras mais conhecidas da história judaica. E aqui está a chave. Os 1000 anos não são um período de tempo, um milénio. De acordo com esta leitura, o historiador Flávio Josefo registou que Herodes, o Grande, treinou e consagrou exatamente 1000 sacerdotes para servirem no templo. Estes 1000 homens a servirem em turnos é que seriam os 1000 anos. De repente, uma profecia cósmica parece transformar-se num pormenor da administração do templo do primeiro século. E esta interpretação, claro, desmonta o resto do capítulo. O anjo com a chave do abismo seria o próprio Herodes, que tinha controlo total sobre o templo. O abismo, o próprio templo, visto como um poço ritual onde o pecado era contido. Satanás preso, durante esse tempo, seria o poder do pecado mantido sob controlo pelo sistema de sacrifícios. E quando é que ele é solto? Quando a corrupção de Herodes Antipas destrói esse equilíbrio e leva à morte dos profetas. Ok, vamos avançar para o próximo enigma, a identidade das duas testemunhas. A teologia de impacto não as vê como figuras misteriosas, mas liga-as diretamente a uma profecia do Antigo Testamento e dá-lhes nomes e rostos muito, muito familiares. E a identificação é, no mínimo, surpreendente. As duas testemunhas, as duas oliveiras que dão luz, seriam nem mais nem menos que Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista. A sua história e a dos seus filhos era a verdadeira ameaça profética à dinastia de Herodes. O texto fala de 2 períodos de 1260 dias, certo? Pois bem, nesta visão, eles não acontecem ao mesmo tempo, são sequenciais. A primeira fase é a do sustento, o tempo de fuga e ocultação, quando as mães são protegidas da perseguição de Herodes. A segunda fase é a do poder, quando elas regressam para um testemunho público ativo que as leva ao confronto final. Ou seja, a sua história é lida de forma completamente literal. Primeiro, a fuga para se protegerem. Depois, o regresso para profetizarem abertamente. Isso leva à sua morte, executadas em Jerusalém. E, por fim, uma ressurreição real, física, que valida todo o seu testemunho. Bem, se as figuras do bem são pessoas históricas, parece lógico que o antagonista também o seja. A teologia de impacto redefine o diabo não como uma entidade puramente espiritual, mas como uma força que atua através de uma dinastia muito real e muito perigosa. Quando ouvimos Jesus dizer estas palavras, a tendência é pensar numa figura abstrata, certo? Bem, esta análise diz que ele estava a ser literal e a apontar diretamente para a casa de Herodes. O homicida desde o princípio seria uma referência direta ao massacre dos inocentes, ordenado por Herodes, o Grande. O espiritual e o histórico aqui fundem-se numa só coisa. E os papéis são distribuídos pela família. Herodes o Grande é quem começa tudo. O seu sucessor, Arquelau, é a besta que continua a tirania. E Herodes Antipas é o executor, o assassino de João Batista. Cada um é uma face da mesma força que os move, o dragão, que usa esta dinastia como a sua arma na história. E agora chegamos ao clímax, às consequências finais e mais radicais de todos estes eventos históricos. Vamos ver o que esta teologia diz sobre a salvação, sobre o pecado e, no fundo, sobre o destino de toda a humanidade. Isto leva-nos a uma pergunta inevitável, não é? Se toda a história do Apocalipse já aconteceu no primeiro século, se a grande batalha cósmica foi, na verdade, uma batalha histórica que já terminou, quais são as implicações para nós hoje? A resposta é, no mínimo, desconcertante. A conclusão é esta: o juízo final não é um evento futuro, já aconteceu, na cruz. E nesse momento, de acordo com esta teologia,
A humanidade inteira foi perdoada de uma vez por todas. A salvação não é algo que se procura alcançar, é uma graça universal que já foi dada a toda a gente, sem condições. Para perceber bem esta mudança, podemos pensar num antes e depois da cruz. Antes, o pecado era uma categoria legal, uma dívida. Depois, essa categoria foi extinta. O perdão deixou de exigir condições como o arrependimento, e até o chamado pecado imperdoável torna-se impossível de cometer, porque a ressurreição já aconteceu e já abrange toda a gente, quer acreditem nisso ou não. E é crucial frisar isto. A ressurreição, aqui, não é uma metáfora bonita para a esperança. É um evento real. É a introdução de cada ser humano, de cada identidade, numa nova realidade, num novo mundo que já foi construído. Não é algo que se espera, mas uma realidade da qual já se faz parte. Portanto, resumindo os pontos-chave, o Apocalipse é lido como história do primeiro século. As suas figuras são pessoas e poderes históricos reais. A consequência disto é uma salvação universal e uma ressurreição já garantida para todos. E o princípio por trás de tudo é que a fé se baseia em eventos concretos e não em símbolos. E isto deixa-nos com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se a grande batalha já foi travada e vencida, se a salvação de toda a gente já está garantida, então, qual é o propósito da nossa existência? Aqui e agora. Qual é o significado do presente num mundo cuja história redentora, segundo esta visão, já está concluída? Essa é a reflexão que fica no ar.